Em toda a história da humanidade, a arma mais devastadora foi a bomba atômica. Nos anos desde que as bombas caíram em Hiroshima e Nagasaki, cientistas e engenheiros continuaram a melhorar seus projetos. E esses são os resultados mais fascinantes e assustadores. Essas armas nucleares foram projetadas e criadas por vários militares e, com alguma sorte, nunca verão a luz do dia. A arma nuclear lançada por foguete portátil W-54. Quando as armas nucleares foram inventadas, eram objetos grandes e pesados com rendimentos relativamente baixos. Com o tempo, o tamanho dessas armas ficou muito menor. Pelo que sabemos, o menor núcleo desenvolvido e implantado por militares é o W-54. Os Estados Unidos desenvolveram a bomba na década de 50 como uma arma nuclear tática de baixo rendimento, capaz de lançar uma explosão de 10 toneladas. Ele foi criado para uso nos foguetes de curto alcance M-28 e M-29, e tinha um alcance de 2 a 4 quilômetros. E deveria ser usado se a União Soviética invadisse a Europa. Ele foi projetado para ser carregado e disparado em curtas distâncias como uma munição de artilharia. W-82. As bombas lançadas no Japão. Seu objetivo não era destruir duas cidades japonesas. Em vez disso, foi uma demonstração de força para obrigar a rendição japonesa. O W-82 era uma arma de duplo propósito com uma explosão que chegava a 2 quilotons. Ele veio com componentes intercambiáveis que permitia funcionar como um dispositivo de fissão de radiação aprimorada. Como muitas armas nucleares desenvolvidas pelos Estados Unidos, o W-82 foi feito para fornecer uma defesa avançada do território da OTAN se a União Soviética invadisse. O material bélico poderia ser disparado a um alcance de 30 km por meio de um foguete auxiliar adicional. Os Estados Unidos planejavam produzir cerca de 2.500 cartuchos de munição W-82. Mas o governo desenvolveu apenas 1.000 antes do programa ser cancelado em 1991, após o fim da Guerra Fria. Carga de profundidade nuclear W-44. Os submarinos provaram ser uma das embarcações navais mais eficazes em combate, pois representam um perigo claro e presente para as embarcações de superfície durante a guerra. Por causa disso, marinhas de todo o mundo desenvolveram torpedos e cargas de profundidade projetadas para localizar e destruir submarinos. Os Estados Unidos tiveram que colocar uma bomba nuclear em cada tipo de armamento durante a Guerra Fria. Um foi desenvolvido para uso no Hurricane Ashok em 1961. Esses torpedos foram lançados apenas por navios de superfície e carregavam uma grande quantidade de energia explosiva. O W-44 alcançou 10 quilotons, tornando-o particularmente mortal, se fosse disparado e detonado em qualquer lugar perto de um submarino. O Ashok dispararia na posição de um submarino com um foguete transportando um torpedo Ming acústico para implantar o sistema. Após entrar na água, a carga de profundidade se desprendeu do torpedo e afundou rapidamente a uma profundidade predeterminada. Lá, ele detonou. Colocado em serviço em 1961, o W-44 foi testado apenas uma ou duas vezes, embora 575 tenham sido produzidos. O Tratado de Proibição de Testes Nucleares de 1963 pôs fim aos testes nucleares subaquáticos. Mina terrestre nuclear Pavão Azul. O Reino Unido desenvolveu uma mina terrestre nuclear, para apoiar a defesa da OTAN se a União Soviética cruzasse o norte da Alemanha, em uma invasão europeia. O projeto era conhecido como Pavão Azul. As minas foram projetadas para produzir um rendimento de 10 quilotons. Elas seriam detonadas por um cronômetro de 8 dias ou manualmente. O pensamento era que uma mina atômica bem localizada não apenas destruiria instalações em uma grande área, mas negaria a ocupação da área a um inimigo por um tempo considerável devido à contaminação. O programa Pavão Azul nunca foi implantado. Havia muito risco de precipitação e contaminação do território que as nações da OTAN queriam de volta. Curiosamente, o sistema teve um problema para evitar que os componentes eletrônicos congelassem. Uma sugestão foi colocar galinhas vivas com comida e água dentro do invólucro. O calor do corpo das galinhas teoricamente evitaria que o sistema de armas congelasse. A proposta era tão estranha que muitos pensaram que era uma piada do dia da mentira quando o projeto foi desclassificado em 2004.